Hoje é 5 de outubro, estou dando continuidade a meu trabalho sobre a fundação do PT e os aspectos teóricos da construção do PT, né? Hoje estou conversando com alguém que contribuiu muito com essa história, o senhor Isaías Urbanos, aqui de Santo André, como ele mesmo disse, teve uma fase aí na sindicatos metalúrgicos, e vamos aproveitar, já que o senhor começou, como é que iniciou a sua militância, se o senhor é de Santo André, veio de outro estado? Eu sou nascido em Santo André, criado em Santo André, estou até hoje em Santo André, e a minha vida política sindical começou realmente no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Na época eu era funcionário da COFAP. Isso em que ano? E quem me convidou para ser diretor do sindicato foi o João Albuquerque, que era também dirigente sindical e era trabalhava aqui em Santo André. O senhor entrou na COFAP em que ano? Em 1977. 77. Quando surgiu o Fundo de Garantia. E aí o senhor já se sindicalizou tão logo entrou? Não, a minha sindicalização começou aos 15 anos. Tá. Foi quando eu falei para você que a minha vida política sindical começou aos 15 anos. Eu fui criado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja que guarda o sábado, e é uma igreja assim muito rígida. Então, na época, existia a parte política, que era o Partido Comunista, era considerado muito ruim perante essa igreja adventista. Como eu fui trabalhar em São Paulo, numa gráfica em São Paulo, aos 14 anos, minha carteira registrada, e eu conheci algumas pessoas que eram do sindicato do gráfico, que era um sindicato comandado pelo Partido Comunista. Foi onde eu comecei a conhecer alguma coisa. Eu nunca fui comunista e nem sabia o que era o comunismo, o socialismo, o que era liberdade ou não. Eu conhecia só a igreja adventista, que era criada naquele regime de... Essa indústria que o senhor trabalhou em São Paulo, na região de Santo Amaro também, não? Não, era ali no Brás. Era uma das maiores indústrias gráficas do estado de São Paulo, talvez do Brasil, que era a Indústria Reunida dos Irmãos Espina. Ou seja, quando o senhor veio para Santo André trabalhar na COFAP, o senhor já era, digamos assim, instruído, já era militante. Isso com quantos anos? Aí eu já tinha acho que 20 anos. 20 anos. Inclusive já era casado e tudo. Bom, então já dá para entrar um pouco no tema, que é assim, a história da fundação do PT, ela tem algumas versões. Agora, uma das versões mais fortes, certamente que o senhor conhece, que é a da tese do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, aprovada no Congresso Estadual dos Metalúrgicos de Lins, isso, né, em janeiro de 79. Uma correção aí, não foi no estadual, foi numa assembleia, plenária. Foi na plenária de Lins, mas era em nível nacional, não foi? Ah, é? Não era então tinham delegados de todo o Brasil. Porque no mesmo ano, em 79, em junho, teve uma em Poços de Caldas. Todo mundo sabe que é nacional. Mas a de Lins, e o senhor estava como delegado de Santo André? Estava como delegado e ajudei a fazer a tese aqui em Santo André. A tese saiu de Santo André. Então, conte-nos tudo que o senhor puder sobre a influência do Benedito Marcílio. Ele participou, não participou? José Maria. Quem ajudou a fazer essa tese foi João Albuquerque, Isaías, o Zé Maria, o Marcílio, na época, que era presidente do Sindicato de Santo André. E era deputado, né? Não, ainda ele não era? Não. Ele só se elegeu em 78? Ele se elegeu em 78. Tá. E ele se elegeu pelo MDB, porque não existia ainda o Partido dos Trabalhadores.
Partido dos Trabalhadores, ele foi levado para Lins com o pessoal de São Bernardo. Não é bem o pessoal de São Bernardo, mas o Lula não aceitava partido político dentro do sindicato. Ele achava que partido político era uma coisa, a vida política sindical era outra. Mas depois que nós levamos essa tese, foi aprovada lá em Lins. Teve um debate ou foi unanimidade? Teve bastante debate. Teve contrários, pessoas contrárias? Teve. O Lula foi uma das pessoas que votou contra. Lá em Lins? Lá em Lins. Depois ele acabou aceitando e acabou sendo o principal elemento do nosso partido. Inclusive o Joaquim, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Estava em Lins também? Ele estava em Lins e ele foi uma das pessoas que votou a favor do PT. Do partido. Não era bem o PT, era a criação de um partido que viesse do chão de fábrica. Certo. Nessa época o senhor era de algum grupo? Fala-se muito da convergência aqui em Santo André. Eu participava das reuniões junto com o Zé Maria, na Convergência Socialista, junto com o Zé Maria, o padre Rubens, que era daqui de Santo André, que deve estar vivo até hoje. O Benedito era da Convergência também? Não, o Benedito ele era do MDB. Tá, eu também era filiado ao MDB. Mas acompanhava o pessoal do PSTU, porque eu gostava muito do Zé Maria. Ele é um cara muito inteligente. Hoje ele está em Belo Horizonte ou ele está aqui no Congo? Me parece que ele está em Belo Horizonte, mas ele está meio sumido. A gente não sabe o que está acontecendo, se é porque ele perdeu espaço dentro do PSTU, porque o PSTU hoje ele está mais forte em São José dos Campos, Taubaté, ele está por ali mais forte. Então acho que em Minas não está tão forte e eu acho que o Zé Maria está meio esquecido, acho eu. Enfim, o grupo de Santo André, entre vocês primeiro, foi que surgiu a ideia do partido. Isso. Vocês levaram para o grupo dos metalúrgicos, teve oposição, mas mesmo assim prevaleceu. Prevaleceu, foi aprovado. Agora, um ponto que talvez o senhor saiba. O alemão, esse que a gente comentou, né, o Enilson, né? Isso. Ele também ganhou uma votação, isso está documento no Congresso, se eu não me engano, o 3º Congresso de Metalúrgicos do ABC. Tinham duas teses, Congresso de 1978. Uma, fundar um banco de metalúrgicos, né, dos trabalhadores, tese que o Lula defendia, e outra, fundar me parece que era fundar a CUT, que era fundar a Central, que era a tese do Enilson, e ganhou, né? Vocês, aliás, um ponto importante, quando que o Sindicato de Santo André fez parte do ABC, ou isso nunca aconteceu? Não, a gente sempre teve bons contatos. Mas assim, nunca teve união dos dois? Teve uma época agora há pouco tempo, depois acabou desfazendo de novo. Mas na época mesmo, da ditadura militar, cada um tinha o seu espaço. O Sindicato de São Bernardo era o Sindicato de São Bernardo, o Sindicato de Santo André era o Sindicato de Santo André. Quando chegava na época das reivindicações salariais, a gente se unia para poder fazer de acordo o salário de acordo com a ABC no geral. Juntava. Bom, a gente falou esse aspecto importantíssimo, mas vamos voltar um pouquinho para 78, que foi um ano emblemático, né? O senhor, na época da Scania, da greve da Scania, maio de 78, o senhor estava na COFAP. COFAP. E aí vocês ficaram sabendo da greve da Scania, em que contexto? Foi depois do expediente? Tinha Quem estava na base, né, estava dentro da fábrica, ficou sabendo porque o sindicato entrou em contato com a gente e a gente se reuniu à noite no sindicato e falou, olha, está surgindo as greves, então... Aquela sensação da ditadura, de estar todo mundo oprimido, começa a se libertar, Então foi uma sensação muito boa. Foi. Então aí a greve de Santo André, eu posso falar da minha empresa, que era a COFAP, ela foi uma greve não muito fácil. Que mês?
Foi, acho que mês de abril, né, que começou as greves. Em maio foi da Scania, então foi bem próximo da Scania, da COFAP? Foi tudo ali, sabe, porque acho que foi no final de maio, começo de abril, que começou a surgir as greves. Mas assim que saiu já começa... Já começou a pipocar em todos os lugares. E você já tinha um trabalho de base na COFAP? Ah, sim, a gente já tinha um trabalho muito bom, mas era um trabalho onde as mulheres eram mais fortes na COFAP. Por quê? Porque tinha a maioria dos funcionários da COFAP era mulher. E as mulheres foi que fez com que a gente conseguisse parar aquilo e foi a maior força que nós tivemos foi realmente das mulheres. Aí foi onde nós paramos. Certo. E quanto tempo durou a greve da COFAP? Cara, eu não me lembro do tempo. Mas deu... E vocês conseguiram, dentro das reivindicações, tinha a comissão de fábrica? Vocês tinham essa perspectiva da comissão? A comissão de fábrica era realmente só onde tinha diretor, né? Onde tinha diretor. Acho que o único lugar que tinha comissão de fábrica era com a Pirelli. As outras empresas não tinham comissão de fábrica. Mas vocês tinham um debate cipeiros que passavam a ser como se fosse comissão de fábrica, né? Que tinha estabilidade. Tinha estabilidade. O senhor chegou a ser cipeiro ou não? Cheguei, fui cipeiro em todas as empresas que eu trabalhei. Foi onde acabou surgindo esse negócio. O Isaías é um cara que dá para ser dirigente sindical. Então foi onde acabaram me chamando e eu acabei me envolvendo como dirigente sindical. Certo. E aí já começou esse movimento da ABC, o Lula nessa época passou a ser uma referência aqui em Santo André também. Foi. O Lula e o Marcílio também era também um presidente muito ativo na época. Uhum. E vocês tinham alguma referência do pessoal de São Paulo, assim, tinham contato? Quando tinha as eleições contra o Joaquinzão, vocês ajudavam? Era oposição. A gente tinha mais contato com a oposição do que na época do Joaquinzão. No contexto da morte do Santo Dias, do assassinato, vocês lembram? Vocês tinham ouvido falar? Conheciam ele? Conhecíamos. Uhum. Então foi a partir desse negócio de morte, de prisões e tudo que foi crescendo cada vez mais, né? O movimento sindical e o movimento de forças. A união foi aumentando cada vez mais, o povo foi mais unido. Aí já começou a ter mulheres no meio, a gente começou a ter... No fim de 78 que teve as eleições, as últimas do bipartidarismo, foi isso? E aí vocês trabalharam na eleição do Marcílio, não? Eu fui um dos coordenadores da campanha do Marcílio. Eu viajei ao estado de São Paulo em todos os sindicatos. Pode-se dizer que ele foi o primeiro operário no Parlamento Federal brasileiro? Aqui do ABC foi, mas nós tínhamos também um outro deputado que também veio da classe operária, que eu não lembro o nome agora. É o do PCdoB, né? Ele foi do PCdoB. Eu lembro. E o Marcílio do MDB, como operário, foi o primeiro operário. E aí ele ficou por quantos mandatos? Ficou um mandato só. Aurélio Pérez. Isso. Também, mas Aurélio de São Paulo e o Marcílio do ABC. Isso. E representou bem, ele continuou no sindicato. Ele continuou como presidente. Apoiou o PT, a fundação do PT ou não? Apoiou a fundação do PT. Uhum. E depois, quando surgiu o PT, ele foi candidato pelo PT, mas não se reelegeu. E em algum momento o senhor chegou a trabalhar no gabinete dele? Não. Ele convidou o pessoal para Brasília, ele chamou o pessoal do sindicato ou não? O Marcílio, depois que ele ganhou, o Marcílio foi um grande presidente de sindicato, mas depois que ele ganhou a deputado federal pelo MDB, ele mudou muito. Ele achou que era o único e o cara mais... Burocratizou, perdeu o elo com a categoria que o elegeu, né? Aí foi onde ele acabou perdendo a eleição e acabou não ganhando mais nenhuma eleição. Bom, ainda em 79, a gente comentou do Poços de Caldas que o senhor não estava, mas o senhor ouviu falar na época que a tese
de Santo André, aprovado em Lins, também foi aprovado em Poços de Caldas? Foi. Aí já foi aprovado até pelo... Nacionalmente, o Lula já estava a favor. Lula já estava a favor. É. E era o máximo que tinha dentro do partido, era realmente o Lula, porque era um grande dirigente. Apesar que em 79 teve aquele problema da suspensão da greve, do acordo, que parte da categoria não aceitou muito bem. Greve de 79, não de 80 que ele foi preso. Nós tivemos greve em 78. Em 79 nós tivemos outra greve onde teve a primeira intervenção sindical, que foi onde teve um acordo para que nós voltássemos, que foi um acordo que não foi muito bem aceito. Essa greve foi feita junta, tanto São Bernardo quanto Santo André? É uma greve do ABC, pode-se dizer. Tá. E é onde foi também a cassação do sindicato de São Bernardo e do sindicato de Santo André. Foi a primeira intervenção. O senhor estava nessa assembleia que o Lula propôs a suspensão? Foi na Vila Euclides, né? Imagino, né? Eu acho que não. Eu acho que Vila Euclides começou em 1980. Acho que 79 não tinha. Ainda não, né? Mas, de qualquer forma, na época, o senhor lembra qual era a sua posição em relação ao acordo? O acordo para voltar, o sindicato para voltar 79. Em 79, para que o governo cedesse de volta o sindicato para a categoria, foi um acordo feito nas escuras, ninguém sabe como é que foi feito. Quando a gente viu, já tinha feito o acordo e a gente voltou. Certo. Mas eu não sei como é que foi esse acordo, porque não foi em assembleia, foi um acordo de dirigente com o ministro do Trabalho, que era o Edir Macedo, não é Edir Macedo, era... Sei. Ouvi falar que é o interventor, né? Era o interventor. Não, ele era o ministro do Trabalho. Que nomeava os interventores. Mas aí o Lula ficou um pouco criticado na categoria nessa época e depois de 80 Lula quanto o Marcílio teve realmente... O Marcílio participou desse acordo, né? Participou. Marcílio, Lins, esse pessoal participou e o Lula também participou. Bom, em outubro de 79 tem uma reunião muito importante no restaurante São Judas, parece que ainda existe em São Bernardo, né? Isso. Foi a constituição da comissão provisória. O senhor estava lá, não? Não. Não, mas ouviu falar da Constituição? Como eu era diretor de base, eu não participava das reuniões da diretoria, que a gente chamava o pessoal do capa preta, né? Ainda hoje. Mas certamente tinha gente de Santo André na reunião. Provavelmente o Marcílio. O Marcílio, talvez. Talvez não, era o Marcílio que participava de todas as negociações sindicais. Além dele, quem mais era dirigente? O Zé Maria era dirigente também? Não. Zé Maria nunca foi dirigente sindical em Santo André. Certo. Só mais para frente, pela CUT. A convergência era forte? Como é que era a convergência aqui em Santo André? A convergência tinha meia dúzia de pessoas, mas era influente. Era muito influente. E o principal era o Zé Maria, já naquela época era o Santo André, né? Tá. Pode ser que a tese começou deles ou não? Ou foi vocês mesmo, a tese de formação? A tese começou realmente do pessoal da Convergência Socialista. Entendi. Mas como a maioria deles era trabalhador e era sindicalista aqui de Santo André, a gente se reunia mais em Santo André, foi aonde foi fazendo a tese, foi estudando, tira isso, põe até que ficou pronta e levou. E praticamente não mudou, né? Passou em Lins, passou em Poços de Caldas e enfim. E foi em Poços de Caldas que nasceu o partido, que era PT. Antes disso era um partido político vindo da base, mas não tinha nome. Eu tenho um trecho aqui, queria que o senhor comentasse a opinião de hoje, né? Chamamos todos os trabalhadores a se unificarem na construção do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que este partido seja de todos os trabalhadores da cidade e do campo, sem patrões, um partido que seja regido por uma democracia interna, respeite a democracia operária. Essa parte dos sem patrões, na época, imagino, foi tido como um pouco mais radical, ou não? Não, era super radical. Era um partido que realmente não aceitava patrões. Então pode ser que vocês eram socialistas.
já era o socialismo, né? Era o socialismo nosso. Esse era o Partido dos Trabalhadores, que veio do chão de fábrica mesmo. Porque as pessoas que foram eleitas na época, inclusive o primeiro prefeito, que foi Gilson de Menezes, era um operário da Scania. Então, o Cicotte, que foi o primeiro deputado estadual, Santo André, ele também. E o Djalma foi federal. E o Djalma foi federal lá de São Bernardo. O Expedito, deputado estadual de São Bernardo. Aqui de Santo André foi o Cicotte. Essa carta de princípios distribuída em 1º de maio de 1979, que retoma bastante os documentos, os princípios da tese Santo Andrés. O senhor lembra alguma coisa? Carta de princípios do PT, foi distribuída em 1º de maio, e já se falava a palavra socialismo. Me parece que na tese de Santo André não tinha, mas aqui na carta de princípios. O PT afirma seu compromisso com a democracia plena, exercida diretamente pelas massas, pois não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. E eu acho interessante esse ponto pelo seguinte, porque o Muro de Berlim só vai acabar em 89, não é isso? Isso. 10 anos antes, não é pouca coisa, o PT já propunha um socialismo que não era o de Moscou. Não era o que o PCB pregava. Você faz ideia de onde que veio essa referência do socialismo democrático, se é invenção nossa? Pessoal, quando vocês foram redigir lá a tese, em que vocês se basearam? Socialismo democrático, essa construção, sem ditadura do proletariado, uma coisa de base, vocês criaram ali na hora? O PSTU era um socialismo convergente. Trotskista, em oposição ao PCB. Por intermédio do PSTU, é que a gente fez um socialismo que é esse socialismo nosso aqui. Sim. Na época, porque hoje já não existe mais isso, infelizmente. Então, na época, realmente era isso. Hoje é o Partido dos Capa Preta? Hoje é os Partidos dos Capa Preta, infelizmente. Tá certo. Bom, aí, já entrando em 80, teve a fundação em Sion. Esse o senhor estava lá? 10 de fevereiro, Colégio Sion, em São Paulo, em Higienópolis. A assembleia que uniu delegados do Brasil inteiro. Não, acho que eu não estava, não lembro. Mas ali foi o momento a data que... É aquilo que eu falei, como eu era diretor de sindicato de base, então a gente ficava mais dentro da fábrica, fazia o trabalho mais dentro da fábrica como delegado, que na época não tinha delegado, ou era dirigente ou era da Cipeiro que participava mais. Certo. Bom, e aí a greve de 80 foi aquela explosiva, né? O José Maria entre os dirigentes presos, junto com Lula. Teve mais alguém de Santo André, né, entre os presos? Eu. Você estava entre os presos? Eu posso voltar um pouco atrás? Pode, por favor. Eu fui detido em 78, fui detido em 79, fui preso em 79 e fui preso em 80. Eu fui preso em 78, fui detido em 78 e fui solto, porque na época, de cada 1 ou 2 anos, no máximo 2 anos, você tinha que se apresentar no DOPS para tocar piano, que era digitais dos 10 dedos, e passar novos endereços. Você tinha que já levar pronto do sindicato, endereço, a empresa que você trabalhava e tudo, e lá você tocava piano. Então o senhor já tinha uma capivara e tanto, preso em 78, preso em 79, preso em 80. 78 detido, preso em 79. Quantos dias? Um dia só, que eu fui preso dentro da fábrica. Por fazer trabalho sindical? Por fazer trabalho sindical. Pode contar essa parte? Por favor, pelo amor de Deus. É o seguinte, a COFAP era uma empresa que era Santo André, só Santo André. Ela cresceu muito. Então a empresa comprou a parte de Mauá, que era atravessando a rua, já estava em Mauá, e construiu a fábrica de anéis em Mauá. E então tinha a fábrica de amortecedores em Santo André e a fábrica de anéis em Mauá, que era atravessando a rua. E a ferramentaria que eu trabalhava passou para Mauá. Passou a ser ferramentaria de anéis e eu passei a trabalhar em Mauá.
como dirigente sindical, eu comecei a reivindicar um refeitório em Mauá. Porque a gente tinha meia hora de almoço e tinha que sair era atravessar a rua, mas tinha que correr para poder almoçar em meia hora, porque tinha fila, e só não tinha fila nos mensalistas, mas nos horistas tinha fila para você pegar a bandeja para almoçar. E eu comecei a reivindicar um restaurante em Mauá. Aí eu vi que era difícil um restaurante e pedi um refeitório em Mauá. E passou abaixo-assinado? Então eu fiz um folheto por intermédio do sindicato, pedindo que o pessoal que trabalhava em Mauá... O sindicato assinava? O sindicato aprovou que eu fizesse essa assembleia no sindicato para a gente fazer uma reivindicação desse refeitório. Foi marcado a assembleia, dia da assembleia, e na semana, que ia ser no domingo a assembleia no sindicato, na semana da assembleia, não me lembro a data, eu estava na porta da COFAP entregando o folheto, que era o folheto para essa assembleia. Então eu chegava às 4h30 da manhã na porta da fábrica, ficava entregando o folheto até 7h30, 8 horas, e depois eu entrava para trabalhar, mas meu horário era das 5h30 a 1h30. A ferramentaria que eu trabalhava, o meu horário. Quando eu entrei na firma, era já mais umas 8 horas, 8h30, comecei a trabalhar. Quando foi umas 9, 9h30, mais ou menos, entrou 2 sujeitos dentro da ferramentaria e falou para mim: olha, você acompanha a gente. Eu falei: quem são vocês? Eles se apresentaram como investigador de polícia. Você estava entregando esse folheto aqui. Eu falei: tá, estou reivindicando um refeitório para Mauá, para a gente parar com esse negócio de ter que atravessar essa rua correndo, e já tinha sido atropelada uma operária nossa. Não foi uma coisa grave, mas já tinha sido atropelada. Então era esse que eu queria evitar. O senhor já era cipeiro? Não, eu era dirigente sindical. Tá. Já era dirigente de Santo André, representando a COFAP. Aí eu falei para eles que eu não ia acompanhar eles assim, eu queria que... Ele falou que eu queria ser algemado. Ele falou: não, é melhor a gente não fazer isso, vai chamar a atenção de todo mundo. Eu falei: não, ou vocês me algemam ou eu não vou, eu vou fazer escândalo aqui. Porque era o risco de sumirem, né? Naquela época... Aí ele me algemou, com a mão para frente, que era o que eu queria realmente. Me algemou. E aí foi a hora que eu levantei os braços para cima e falei: aqui, quando é puxa-saco, que é líder operário, que faz parte da liderança aqui como funcionário, que é puxa-saco, quando tem 10 anos de empresa ganha relógio. Mas quem luta por reivindicações de melhores condições de trabalho, salário e tudo para o trabalhador, olha o que ele ganha. Quantas pessoas na sessão vendo, mais ou menos? Tinha lá umas 100, 150 pessoas. Aí depois disso o senhor virou referência, né? Quando voltou para trabalhar. Não, eu acho que surgiu mais medo porque não foi ninguém na Assembleia. Tá. Surgiu medo. Eu causei medo para os operários. Porque era a época da ditadura militar, era muito Isso perigoso. Em que mês de 79? O senhor lembra? Não lembro, não lembro. Eu não lembro a data, cara. Eu tinha até documento disso daí. E aí o senhor veio pro DOP, para a delegacia aqui em Santo André, ou foi Foi na delegacia daqui da Vila Pires. Eu fiquei preso aqui na delegacia da Vila Pires. Mas eu dei muita sorte que na hora o carro da polícia, que era um jipe da polícia aqui de Santo André, estava fora da COFAP. Ele não ficou lá dentro, ele ficou ali fora, na rua. E eles me trouxeram ali para poder entrar no carro para ir para a delegacia. E nessas alturas estava passando um carro do sindicato, onde o Cicote e mais alguns dirigentes estavam dentro desse carro. Eles te acompanharam? Não me acompanharam. Eles passaram porque eles tinham ido entregar jornal, entregar alguma coisa na Philips. E eles viram, eles foram direto para o sindicato e chamaram... uma mobilização para te tirar, né? Para me tirar.
O senhor acredita que foi delatado por um colega seu? Foi. O senhor não sabe quem, na época não sabe quem. Eu não me lembro o nome dele, mas ele era da BR. A BR era um departamento que tinha dentro da COFAP, que era como se fosse um clube. Essa BR, ela emprestava dinheiro para o trabalhador ali da COFAP, ela... E aí eu só acredito que ele direto ligou para a polícia, ele falou com os patrões? Não, te procurou? Segundo informações, ele era dedo duro. Dedo duro do patrão que ligava, ou seja... Ele era dedo duro da polícia. Falaram que ele era investigador, mas ele não era. Mas ele era funcionário... O próprio empresário que chamou a polícia para prender o senhor dentro da empresa. Dentro da empresa. O senhor pediu, quem chamou, eu não processou, sei fez um... Não. Nunca? Não. Mas foi uma coisa que eu fui preso e ao mesmo tempo fui solto, porque eu fiquei algumas horas só, 1, 2, Mas sabe 3 que horas. o Neto, Sebastião Neto, de São Paulo, ele tem um trabalho interessante, que ele junta todos esses depoimentos, né, ainda está, não sei muito especificamente em que pé que está, mas ainda tramitam processos de trabalhadores que foram presos, alguns casos até torturados. Tem um caso mais emblemático daquele dirigente de São Paulo, falecido agora há pouco, deixa eu achar o nome dele, Eu estive agora, 15, 20 dias atrás, lá no sindicato fazendo... o Lúcio, lembra? Lúcio Belantani? Ah, sim, ele era nosso sócio lá do... então, ele faleceu faz pouco tempo. ele foi torturado dentro da Volks.